Olá, alunos, bom dia. Sou professora Luciana, na matéria de artes, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do desenho. Como que o desenho ele é visto nas nossas aulas de artes? Se nós lembrarmos aí em tempos remotos, nós vamos observar que o desenho era algo tratado nas nossas aulas de artes como momentos do desenho livre, momentos do desenho que você fez ali sem nenhuma orientação, sem nenhuma explicação. Você vai ali e vai fazer seu desenho livre. Então, assim, não tinha um objetivo, né? Para você fazer aquele trabalho, fazer aquele desenho. E aí, por muito tempo, ficou essa ideia, né, da aula de arte ser uma aula apenas de desenhos livres. E qual que é o tema que eu quero tratar com vocês hoje? O desenho, o desenhar. Como que o desenho é apresentado em todas as matérias? O desenho ele é apresentado de muitas formas nas outras matérias. Por exemplo, ele faz parte de todas as matérias, né? Ele está em todos os lugares. Por exemplo, se nós olharmos na matéria de matemática, nós podemos visualizar, por exemplo, as figuras geométricas. A partir das figuras geométricas, nós conseguimos construir desenhos, né? Vemos aí em outras matérias, né, figuras, né, desenhos que retratam situações, retratam momentos da história. Então, assim, o desenho ele faz parte, né, da nossa vida. E hoje, a nossa aula, eu gostaria de apresentar aquela questão do nosso tema: desenhar é um dom ou desenhar é uma técnica? Como podemos observar isso? Como podemos observar, então, Então, como podemos observar? Ao desenhar, o professor pode fazer esse momento e apresentar para o aluno desenhar a partir do espaço positivo e negativo. E o que, que é isso? Espaço positivo e negativo na arte. Sabemos que toda imagem que vemos é composta de espaço positivo e espaço negativo. Muitos profissionais, como arquitetos, músicos, artistas, utilizam os efeitos dos espaços positivo e negativo para melhorar o ornamento do território da cidade, edifício ou as cessuras em músicas bem trabalhadas. Então vamos lá, aluno. O espaço positivo. O que é o espaço positivo? O espaço positivo é constituído pelos formatos e formas de um quadro, pintura ou fotografia. Este é o espaço, geralmente, né, em relação ao objeto, que atrai imediatamente o olhar, os olhos, quando você olha por uma obra de arte pela primeira vez. Em um retrato, a imagem da pessoa pintada é considerada o espaço positivo, ou seja, onde está o objeto é o espaço positivo. Então vamos lá. Então, o que, que seria, professora, o espaço negativo dentro de uma obra, dentro de uma pintura, dentro de uma fotografia? O espaço negativo é a área que rodeia os formatos e formas, ou seja, dentro daquela figura, dentro daquele objeto, aqueles espaços que estão à volta do objeto, da imagem. Esse seria o espaço negativo, que compõe um quadro, pintura ou fotografia. O espaço negativo ajuda a concentrar a atenção sobre o espaço positivo. E o retrato, a área, às vezes chamada de espaço morto, em torno da pessoa pintada, é considerada um espaço negativo. Ou seja, aquela parte da obra que para muitos é uma área que não tem, como é que se fala? Não tem nenhum efeito, entendeu? Não tem nenhuma utilidade. Para quem vai pintar, tem sim. É a partir desse espaço que ele vai modulando o seu. Então, o que seria o equilíbrio? Deve haver um equilíbrio entre o espaço positivo e o espaço negativo. Tradicionalmente, o espaço negativo emoldura o espaço positivo, estruturando o olhar do espectador em torno do tema de uma pintura. O espaço negativo não só cria os formatos e formas de uma imagem, mas os aumentam. Por exemplo, a maioria prefere assistir um filme em uma tela de cinema do que numa tela de televisão, porque está maior, o espaço está maior da visualização. Em uma tela grande, há mais espaços negativos,
o que permite que as pessoas foquem melhor as imagens. Imagem de personagens e cenário, ao contrário de uma tela de televisão, que condensa imagens, principalmente do espaço positivo. Preto e branco na arte. Os espaços positivos e negativos são mais evidenciados em desenhos em preto e branco. Você consegue ter uma visualização melhor. Você provavelmente já viu as representações inteligentes em preto e branco, de silhuetas, que apresentam duas imagens, como o rosto olhando para você no espaço positivo e um rosto desviando o olhar no espaço negativo. O preto geralmente representa o espaço positivo e o branco representa o espaço negativo, enquadrando em formas. Através da experiência com as duas cores e suas funções, há oportunidades infinitas com espaços positivos e negativos na arte. Como podemos observar nesse momento? O que é? A fotografia do que é nesse momento? Um vaso. Só que nós olhamos para ele, se eu fixar o meu olhar na parte branca, né, do espaço positivo, eu estou vendo o quê? Um vaso. Se eu observar a parte negativa dos espaços escuros, pretos, eu posso observar o quê? Um rosto olhando para outro rosto. Então, quando eu for fazer um desenho usando essa técnica, eu vou partir do pressuposto dos contornos, ou seja, você vai partir do espaço negativo para dar forma ao seu espaço positivo. Em algumas obras a gente vai observar isso, que ao olhar, né, da obra, você vai observar o que? A imagem do objeto em si, e em alguns momentos você vai observar que os passos negativos, eles dão outra forma também, interessante. Mas a partir dessa silhueta, desse formato, nós vamos utilizando os espaços negativos de forma desenho a nossa obra. Observando nesse momento um outro vaso, né? No qual agora você observa ele do seu lado esquerdo, né? Para mim é do lado esquerdo aqui. E assim, o que nós observamos? O vaso no centro aí do observador, né? Do visor. O que acontece? Se eu usar, que você consegue observar do quadro ao lado, do lado direito, se eu observar que eu usei a partir do visor completar essa parte do espaço negativo, eu vou fazendo esses rabiscos em volta daquilo que eu acredito que seja, né, do que é o espaço negativo. No final eu vou ter o quê? A minha imagem, o meu objeto ali centralizado ali no meio, ou seja, o meu objeto, que é o espaço positivo, ele dá forma a partir do momento que eu consigo fazer os traços ao redor do espaço negativo. Nesse momento, eu coloquei essa imagem e assim, para mim eu coloco como uma taça, né? Mas parece um vaso, uma taça, mas tudo bem. Nesse momento, eu estou representando aí o vaso com uma cor mais escura. E a parte de fora deixou destacado a parte do espaço negativo. Se eu observar dessa outra forma, o que acontece? Estou visualizando sim o vaso aqui, né, na forma escura. E em volta aqui, o que fica nos espaços ao redor, se observar, aparece até também duas imagens de dois rostos aí tentando se encontrar, né? É super interessante isso, como uma imagem às vezes pode refletir uma outra imagem, né? Então, utilizando essa taça, né, visualizando ela, eu conseguindo fazer a parte ao redor dela, traçando-se né, com lápis ou alguma coisa, geralmente os lápis, né? Você fazendo esse desenho ao redor dele, você vai observar o quê? Que o vaso está lá na parte positiva, que você consegue através da silhueta, através aí dos contornos do desenho, formar o desenho sem saber desenhar. Ou seja, nós damos formas ao desenho a partir desse espaço, né? Então, assim, desenhar é só um dom? Ou desenhar eu consigo a partir do momento que eu tenho técnicas, que eu posso ser ensinada a partir de técnicas.
Nesse momento, esse desenho é um gatinho. Um gatinho a gente vê aí ele com a sua figura numa cor branca, né? O objeto do espaço positivo, ele agora está representado na forma branca, né? E o espaço negativo da forma escura, preta. Então, assim, a gente observa o seguinte: eu posso usar o preto, né, em diferentes situações, ou dentro do objeto, ou fora do objeto. O que importa é o seguinte: eu visualizar aquilo que está ao entorno do desenho para fazer aí dar vida ao meu desenho. Então, neste momento, a gente está vendo o seguinte: um gatinho sentadinho, e assim, no meio é esse objeto. E como que eu vou fazer o desenho do meu gatinho? A partir do espaço em torno, farei aí os meus riscos, né? A partir do visor, vou riscar em volta aí toda essa parte ao redor dos espaços, né? Que está sobrando, além da figura do ratinho, e vou preencher. No final, quando eu preenchi, eu vou observar o seguinte: que o meu gatinho está ali feito, que o meu gatinho está desenhado. Eu sei desenhar? Não, eu não sei desenhar. Eu uso o quê? A técnica para aprender a desenhar. Ou seja, quem tem dom, realmente, quem tem dom desenha de forma assim excepcional. Mas todos nós podemos aprender a desenhar. Mas a gente precisa ser o quê? Ensinado, né? A trabalhar técnicas que a gente consiga aí trazer nas nossas aulas de arte algo além. Não só, olha, eu não sei desenhar, eu não vou desenhar. Não, eu posso te ensinar. Ó, aluno, vamos chegar aqui, vamos desenhar, vamos pegar essa imagem, vamos visualizar os espaços e daí sentarmos aqui para tentarmos aprender, né? Então, o aprender, ele faz o tempo todo parte do desenvolvimento do aluno e faz parte do professor também estar colocando algumas questões além do que era antes. Hoje já está realmente muito mais organizado as aulas e assim essas técnicas aqui são muito realmente viáveis ser utilizadas para a pessoa aprender realmente que desenho não é só um dom, mas sim também pode ser aprendido através de técnicas. Então vamos lá, alunos. Qual que é a conclusão? Não é somente dom saber desenhar. Também é uma técnica na qual você vai estimular a parte do seu cérebro para poder observar a imagem e a partir do espaço positivo e daí fazer o contorno do objeto utilizando o espaço negativo, como em toda essa aula eu conversei, mostrei para vocês através de imagens, né, e explicações dos espaços positivos e negativos. Portanto, temos a possibilidade sim de aprender a desenhar, de desenhar, né? Não é só dom, são técnicas que podem ser aprendidas, né? Quando nós nos disponibilizamos aí a aprender. Todos têm possibilidade de aprender, todos aprendem de uma forma um pouco mais lenta, umas pessoas com mais facilidade, mas todos conseguem. Então vamos lá, vou propor uma atividade com vocês agora. Depois de toda essa aula, de todas essas explicações, eu acredito que vocês não tenham dúvidas, né? Mas se têm dúvidas, podem conversar comigo, pode me procurar para eu continuar aí explicando. Mas a partir dessa explicação da aula, vocês agora vão escolher um objeto, focar no espaço negativo desse objeto e ir dando forma a esse desenho, tá? Então, vocês vão pegar um objeto que vocês desejam, tá? Não tem aí limitação de desenhos ou de objetos. Vocês vão pegar esse objeto, focalizar eles de uma forma centralizada, né? Vocês pegam a sulfite, né? Façam um recorte no centro da sulfite com um retângulo, tá? E aí você coloca o visor para observar esse objeto. A partir do momento que você visualizou esse objeto, você vai fazer os traçados dos pontos negativos desse objeto. Você focalizou, faz os riscos em torno do objeto, tá? Usando esse espaço negativo. E você vai observar no final que você vai dar forma ao objeto, forma um desenho sem ter feito o desenho em si, mas sim usando aí a técnica do espaço
negativo para dar formas aí ao seu objeto. Espero aí que logo consiga a devolutiva dos trabalhos de vocês e agradeço muito a participação de todos aí e um bom dia.